Já ouvimos alguma coisa do testemunho do nosso irmão, mas eu quero que ele partilhe convosco, porque ele teve uma experiência, vamos dizer, pós-vida, não é? Ele esteve praticamente do outro lado. Quem o viu sabe, eu sei disso, eu estive lá. Eu orei por ele quando ele estava ligado às máquinas, e ele, melhor que ninguém, é que pode contar o que lhe aconteceu, né? O irmão Zé tem um problema, tinha um problema, teve um problema, e esse problema ficou resolvido, não a 100%. Isso eu sei. E sei isso porque Deus falou comigo e me disse que lhe iria acrescentar alguns anos de vida. Amém? Pela sua misericórdia, pela misericórdia de Deus, Deus acrescentou anos de vida à vida do nosso irmão. Amém? Mas ele teve um problema. Qual era o problema, Zé, que te levou a esse estado? O problema que eu tive foi, tinha o coração dilatado 20%. Houve uma altura que eu estava em casa, senti picadas na parte de baixo do coração, dor, e depois tomei uns comprimidos que eram receitados pelo médico, só quer dizer que a dor constantemente sempre a proceder mais. Depois vi que isso não passava, dirigi-me ao hospital de Oliveira de Meios, puseram-me em soro, deram-me uns medicamentos para debaixo da língua, uns comprimidos, depois deram-me 2 injeções junto com o soro. Entretanto, eu estava-me a querer, parecer que estava a ficar melhor, e disse, bem, daqui mais umas horas eu vou para casa. Pensei mal nesse ponto. Em todo o caso, de uma hora para a outra, o coração estava a 120, subiu para 145 de pulsação. Eles não sabiam o que haviam fazer, andavam sempre ali à minha volta, sempre a tirar atenções e a ver o diagnóstico. Aumentaram o soro, puseram mais outra coisa, tipo soro, mas era outro medicamento. E eu ali já estava a ver tipo buzo, já não via bem as pessoas à minha frente, os médicos, os enfermeiros. Em todo o caso, depois disse ao médico, que eu não me estou mesmo a sentir bem. E disse-lhe, não, tenha calma que isto vai ao sítio. Mas chegou a certo ponto, o médico disse, pronto, é melhor você descansar, fechar os olhos, descansar um bocadinho, que isto vai mesmo ao local. Depois sei que acordei. Quando acordei, olhei para a máquina e estava na mesma pulsação 145. Sobre isso, depois vi que, a partir daí, vi o médico a telefonar para a feira, Santa Maria da Feira, para ver os paramédicos, uma ambulância especial para me levarem para Santa Maria da Feira. E assim foi. A partir daí não me lembro mais nada. Só me lembro quando eu estava já na parte do Porto. Não sabia bem onde estava, mas depois é que me disseram ao longo do tempo. Quando eu acordei, vi umas nuvens e estava nevoeiro. E essas nuvens estava escrito, não deu para perceber o que estava escrito, mas as linhas estavam tortas, mas a escritura estava planeamente direita. Depois disso, elas desapareceram assim ao longo, e é que reparei, abri assim mais bem os olhos, e é que reparei que tinha um espelho à minha frente. E esse espelho estava assentado. Quando eu estava assentado, não era nenhuma cadeira de rodas, não era nenhum sofá, não era nenhuma poltrona, era um assento especial. E eu disse, bem, como é que eu estou aqui? Estava vestido com uma roupa muito fretejante e tinha um lenço vermelho à volta do meu pescoço, tipo aqueles lenços como usam os cowboys, com as pontas, pronto, mas era um vermelho que eu não sei explicar, um vermelho muito sensível.
Depois eu estava ali, então, eu estou aqui, ninguém vem ter comigo, nem nada, o que é que se passa? Entretanto, olhei assim para o lado, vi a minha carteira num banco. Vi a minha carteira no banco, eu disse, tenho que chegar a carteira para aqui, não vai alguém passar e pegar na carteira e os documentos, é um bocado... mas queria mexer, não podia. Tinha os braços sem ação, as pernas, só virava assim o corpo e mal. Eu disse, bem, alguém há de vir e há de me chegar isso. Entretanto, o espelho ficou assim, tipo, por trás de mim, tipo um nevoeiro, mas não cerrado, tipo assim para a gente ver, mas mal à visão. Sei que vi uma pessoa atrás de mim, com o rosto, com umas barbas, e a querer assim coisar a mão sobre o meu ombro, mas não senti. Resumindo, depois eu olhei assim para trás a querer olhar, mas não podia mexer. É que não vi ninguém, tanto para um lado nem para o outro. Olhei para os lados, não vi ninguém. Olhei outra vez para o espelho e estava lá a mesma pessoa. Essa pessoa. Depois disso, eu doía-me a cabeça intensamente, tinha dores, algumas dores. Em todo o caso, depois tornei a olhar para o espelho, estava a querer ficar no sono, mas depois olhei assim para o espelho novamente e vi outra vez essa imagem aí vi as barbas brancas com tecido, tipo em seda, e assim a querer pôr a mão em cima do meu ombro. E eu olhei outra vez para trás e disse, mas quem é que está aqui atrás de mim? Então eu estou aqui, como é que pode ser? E eu fiquei naquela, pronto, deixei-me estar. Alguém há de vir e há de me dizer alguma coisa, mas será algum médico que está atrás de mim? Será... Depois senti algo diferente dentro de mim, tipo um calor, mas um calor, não há explicação. Um calor, pronto, não há explicação sobre isso. Senti uma paz dentro de mim também, e eu senti, com a forma que senti a paz, eu parece que estava a mexer, a querer mexer os meus braços, as minhas pernas. Depois, entretanto, veio a enfermeira e essa imagem que eu vi sempre na parte do espelho começou a querer desaparecer e foi-se. Entretanto, chegou a enfermeira, perguntou-me se eu falava, eu disse que não, abanei com a cabeça a dizer que não. Se eu mexia algum membro do corpo, eu disse que não. Depois, entretanto, sei que abri bem os olhos e quando olhei vi só máquinas à minha volta, estava ligado ao ventilador, com oxigênio, várias seringas espetadas nos braços, até nos pés chegaram a espetar. Pronto, e a partir daí depois comecei-me a desenvolver e os médicos mesmo disseram que havia tipo uma junta médica lá perto de mim e disse-me se eu estava bem, se eu sim, agora estou a sentir-me melhor. Quando olhei o coração de 145 de pulsação veio para 85, já está normalizado. Agora tenho que cumprir com a minha dieta, com o diagnóstico que o médico me deu, mas eu estive em vigilância 24 horas, tinha uma câmara mesmo em vigilância 24 horas, não falava. Depois é que comecei a mexer as mãos, comecei a mexer os pés, as pernas, os braços, pronto, mas tive uma equipe excepcional da parte médica e de enfermeiros. Depois é que eu fixei-me, foi o senhor que estava atrás de mim que me deu a sua misericórdia para eu vir. Olha, bem, tu disseste que saíste de Oliveira das Meias e foi para a feira. E da feira depois não te lembras mais nada? Depois foi para a feira, estive na feira, mas quando eu entrei na parte da ambulância e os paramédicos estavam à minha volta, aí já não me lembro de mais nada. Entraste em coma, estiveste em coma durante quantos dias? Sei que foi no dia 12, foi no próprio dia, até o dia 23. Portanto, de 12 a 11
11 dias em coma. Quando visitei o Zé, ele fui ao hospital a Vila Nova de Gaia, estava deitado na maca, os médicos não me queriam deixar entrar, mas por fim deixaram-me entrar para orar por ele. Eu estava deitado na cama, com todos os aparelhos ligados, imaginários e possíveis. Só nos filmes é que a gente costuma ver disso, não é? Eu procurei um lugar para meter a minha mão, onde não tivesse fios, e coloquei a mão no peito do Zé, aqui num lugar onde não tivesse fios, e quando eu coloquei a minha mão e comecei a orar, a máquina deu sinal. A máquina deu sinal, ela fez pip, pip, pip. E o médico estava lá, não sei se era médico, se era enfermeiro, não me recordo. Ele olhou muito assim, de repente, para a máquina e voltou outra vez, a máquina voltou a estabilizar e eu orei, e naquele dia eu senti que Deus ia fazer alguma coisa. E sempre que a irmã, a mãe do Zé me ligava, ela dizia-me: pastor, eu não sei o que é que se passa, mas eu só tenho pensamentos na minha cabeça, prepara a urna, prepara o funeral, prepara. Eu dizia: não aceite isso, vamos clamar a Deus pela sua misericórdia, porque aqui é a misericórdia de Deus, amém? A misericórdia de Deus. E isso, porque eu dizia a misericórdia de Deus? Porque eu sabia que o Zé, a vidinha dele não andou muito bem. E Zé estragou a saúde dele. Não é, Zé? Realmente foi. E então, o que acontece é que, quando nós, por nossa própria vontade, destruímos, a Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós devemos fazer muito cuidado. Sabem que a Bíblia, há algum tempo atrás na escola bíblica, nós estávamos a falar sobre alimentação. E é interessante que a Bíblia fala, e tem vários alimentos, que diz para nós não comermos. E eu até estava a dizer para os irmãos: olhem, nós, biblicamente, nós pecamos em muitas coisas, mas é o tal pecado que não é para a morte, não é? Não é por causa de nós comermos essas comidas que nós vamos nos perder, mas vamos perder outra coisa, que é a saúde. E pecamos contra a nossa própria saúde quando nós comemos certas comidas que a Bíblia diz para não comermos. Nós temos aqui o irmão Cardoso, que ele falou-me, há tempos foi ao médico, e o médico disse para ele, fez-lhe a dieta que ele devia de fazer, e disse-lhe o que ele não devia de comer, e disse-lhe exatamente o que a Bíblia diz. E diz o irmão Cardoso: a Bíblia tem sempre razão, irmão. Claro que tem, não é? A Bíblia tem sempre razão, a Bíblia nunca falha, amém? Então, irmãos, que Deus nos ajude a mantermos fiéis e dar graças a Deus por aquilo que Deus fez ao nosso irmão, amém? O nosso Deus, além de ser um Deus justo, que também é um Deus de misericórdia, amém? E quando nós clamamos pela sua misericórdia, Ele não fica indiferente. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são o quê? A razão de não sermos consumidos. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, amém? Vamos dar graças a Deus, vamos ficar de pé, vamos dar graças a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus.